Seja bem-vindo ao canal Mistérios da Bíblia. Eu me chamo Jorge Santos e no vídeo de hoje vamos explorar a história de Daniel, especialmente o relato bíblico sobre a Cova dos Leões. Vamos ver o que os historiadores dizem sobre esse acontecimento, o que o cientista Isaac Newton pensava sobre a pessoa de Daniel, o que a tradição islâmica relata a seu respeito e onde está localizado, atualmente, o túmulo de Daniel. Tudo isso e muito mais você vai descobrir no vídeo de hoje. Fique com a gente até o final e não perca nada. Daniel na Cova dos Leões, como Deus protegeu seu servo em meio ao perigo. O texto bíblico que está lá em Daniel capítulo 6, versículos 1 a 28. A história de Daniel na Cova dos Leões está registrada em Daniel 6, onde o profeta, agora um alto funcionário do Império Persa sob o rei Dario, é preso por desobedecer a um decreto real que proibia a oração a qualquer deus, exceto ao rei. Por sua fidelidade a Deus, Daniel é lançado na Cova dos Leões, mas Deus o livra, e ele sai ileso. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na Cova dos Leões. E o rei disse a Daniel: "O teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará." E foi trazida uma pedra e posta à boca da cova, a qual o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que o destino de Daniel não fosse alterado. E o rei, indo para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não se divertiu com música e com danças, e não lhe trouxeram instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Ao amanhecer, o rei se levantou, e com pressa, foi até a Cova dos Leões. Estudiosos veem a história de Daniel como uma exposição da fidelidade de Deus em tempos de perseguição. Deus usa os fiéis para testar a verdadeira lealdade e coragem diante de situações extremas. Estudiosos acreditam que Daniel foi protegido, não apenas por sua fé, mas por um propósito divino que ele tinha como representante do reino de Deus na terra. A história de Daniel enfatiza a fé de Daniel e a intervenção divina, destacando como sua fidelidade foi recompensada, e como ele é um exemplo para os cristãos modernos. A história dele também sugere que Deus permitiu o teste para que Daniel fosse um exemplo de resistência à pressão e à adoração a falsos deuses. A história de Daniel na Cova dos Leões tem sido estudada por historiadores, e algumas descobertas arqueológicas fornecem um contexto mais rico para entender a época em que Daniel viveu. Daniel no Império Persa. O Império Persa, onde Daniel serviu, é bem documentado historicamente com a figura de Ciro, o Grande, e o governo de Dário, que é mencionado na Bíblia como o rei que lançou Daniel na cova. Túmulos e inscrições. Embora não haja provas diretas de Daniel, inscrições e achados arqueológicos confirmam a existência de Dário, o Medo, e do Império Persa, o que corrobora o cenário da história. Cultura do Império Persa. Historiadores da antiguidade, como Heródoto e Xenofonte, discutem a estrutura administrativa do império, que se encaixa bem com a descrição de Daniel como um alto funcionário em um império vasto e organizado. Olha só, estudos sugerem que Daniel teria sido um jovem adulto, ou talvez até um adolescente quando foi levado cativo para a Babilônia, durante o reinado de Nabucodonosor, por volta do ano 605 a.C. Isso quer dizer que Daniel poderia ter vivido até uma idade bem avançada durante o reinado de Dário, chegando ali aos 80 ou 90 anos na época da Cova dos Leões. Muitos estudiosos, inclusive, sugerem que ele tinha cerca de 85 a 90 anos, quando passou por esse teste incrível na Cova dos Leões, já que ele havia servido tanto no reino babilônico quanto no persa por muitos anos. A intervenção divina na história de Daniel é, assim, muito clara aos leões. Conhecidos por toda a sua ferocidade, simplesmente não tocavam em Daniel. Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões.
Isso é visto como um verdadeiro milagre e um sinal da presença e do poder de Deus sobre as forças do mal e da morte. Daniel foi protegido pela mão de Deus porque ele confiava plenamente em sua proteção e sua fé foi, de fato, honrada. Embora Daniel não seja amplamente mencionado em fontes externas além da Bíblia, os historiadores gregos e os registros persas confirmam que existia um sistema administrativo bastante complexo durante o reinado de Dário, o Medo. Isso fortalece a possibilidade de Daniel ter realmente existido e ocupado um cargo elevado no governo. A presença de um rei chamado Dário, o Medo, em fontes antigas, ajuda a estabelecer uma linha histórica plausível para a história de Daniel. E olha, o exílio de Israel e a deportação para a Babilônia são bem documentados em fontes como os Cilindros de Ciro e também nos registros históricos da própria Babilônia. A história de Daniel na Cova dos Leões não é apenas um relato antigo, mas uma lição de fé, coragem e confiança em Deus. Daniel confiou plenamente na proteção divina, e Deus o livrou do impossível, mostrando que, mesmo em face das adversidades mais ferozes, podemos confiar em sua soberania. Se você assistiu até aqui, deixe seu comentário sobre o tema, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, e não se esqueça de deixar aquele like maroto para fortalecer. O vídeo não termina aqui, vamos explorar mais a história de Daniel. Bora lá! Flávio Josefo e Daniel, olha só. Flávio Josefo, que viveu entre os anos 30 e 700 d.C., foi um historiador judeu do século I que mencionou Daniel em sua obra Antiguidades Judaicas. Ele reafirma a existência de Daniel e o coloca como uma figura realmente respeitada dentro do Império Babilônico e também do Império Persa. Josefo destaca, inclusive, a sabedoria e as visões proféticas de Daniel e como ele previu acontecimentos futuros, incluindo a ascensão de Alexandre, o Grande. Agora, uma citação de Josefo sobre Daniel, tirada do livro Antiguidades Judaicas, livro 10, capítulo 10. Daniel conversava com Deus e predisse a chegada do Império Grego sob Alexandre, o Grande. Os sacerdotes mostraram a Alexandre as profecias de Daniel, e ele ficou tão impressionado que tratou os judeus com favor. Isso sugere, então, que Daniel era reconhecido como um profeta respeitado na história judaica e até mesmo no mundo helênico. E falando em grandes nomes, Isaac Newton e Daniel. Isaac Newton, que viveu de 1643 a 1727, além de ser um cientista brilhante, era também um estudioso profundo das Escrituras e escreveu um livro chamado Observations upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St. John, ou seja, Observações sobre as profecias de Daniel e o Apocalipse de São João. E olha só esse trecho do livro de Newton. Quem quer que rejeite a profecia de Daniel, rejeita a religião cristã, pois Daniel é o fundamento do cristianismo, registros e rumores em outras culturas. Tradição persa sobre Daniel. No Irã, antiga Pérsia, Daniel é lembrado como um sábio, e há relatos sobre um túmulo de Daniel na cidade de Susa, Xush. Algumas lendas locais dizem que ele foi um conselheiro do rei persa e que tinha grande influência sobre a corte. Arqueologia e registros da Babilônia. Embora não existam inscrições diretas mencionando Daniel, encontramos evidências de que os judeus de fato ocuparam cargos administrativos na Babilônia, o que fortalece a possibilidade de Daniel ter existido. Fontes islâmicas. Na tradição islâmica, Daniel é chamado de Danial e é visto como um profeta de Deus. Alguns textos islâmicos relatam que ele teria sido um sábio e intérprete de sonhos na Babilônia, semelhante ao relato bíblico. Daniel não é apenas uma figura bíblica.
Há indícios de que ele foi lembrado em diversas culturas, incluindo fontes judaicas, islâmicas e persas. Flávio Josefo reforça sua existência histórica. Newton via Daniel como a chave das profecias, e algumas tradições indicam locais associados a ele. Túmulo de Daniel. Onde ele está, há pelo menos 4 lugares no mundo que afirmam ter o túmulo de Daniel. Susa, Xush, Irã. O local mais aceito, o túmulo em Susa é considerado um santuário sagrado e tem uma estrutura incomum em formato de pirâmide. Alguns muçulmanos acreditam que Daniel foi enterrado ali e chamam o lugar de Tumba do Profeta Daniel. Kirkuk, Iraque. Outra tradição aponta que Daniel foi enterrado em Kirkuk. Judeus e cristãos visitavam esse local até o século XX. Samarcanda, Uzbequistão. Uma tradição islâmica diz que Tamerlão, o conquistador mongol, encontrou ossos que acreditava serem de Daniel e os levou para Samarcanda, onde ergueu um túmulo. Alexandria, Egito. Algumas lendas dizem que Alexandre, o Grande, teria levado os restos mortais de Daniel para Alexandria. Curiosidade. A tradição muçulmana afirma que o túmulo de Daniel nunca deve ser completamente fechado, pois ele ainda precisa observar o mundo. Daniel e os leões. Havia algo de especial nos leões? Eram leões domesticados? Algumas teorias sugerem que os leões poderiam ter sido bem alimentados ou treinados, mas isso, na verdade, contradiz o que está na Bíblia. Afinal, quando os inimigos de Daniel foram lançados na cova, eles foram despedaçados imediatamente, conforme está escrito em Daniel, capítulo 6, versículo 24. O costume babilônico de usar leões como execução era bem conhecido. Na Babilônia e também na Pérsia, criminosos eram jogados em covas de leões como punição. Inclusive, escavações na antiga cidade de Nínive, lá na Mesopotâmia, mostram inscrições e desenhos que retratam reis caçando leões, ou até mesmo alimentando prisioneiros a eles. Os leões podem ter sido parte de uma caça real? Reis babilônicos mantinham leões para caçadas reais, como mostram esculturas encontradas no palácio de Nabucodonosor e inscrições da época do rei Assurbanipal. Então, é interessante pensar como esses animais faziam parte do cotidiano e do poder dos reis daquela época. Então, olha só, os persas tinham uma religião chamada Zoroastrismo, e alguns estudiosos sugerem que Daniel pode ter influenciado os ensinamentos dessa fé, pois o rei persa Dário reconheceu o Deus de Daniel como o Deus vivo e ordenou que todas as pessoas o temessem, como está escrito em Daniel, capítulo 6, versículos 25 a 27. Algumas crenças do zoroastrismo, como a luta entre o bem e o mal, lembram bastante aspectos do pensamento judaico. O rei Dário realmente existiu? Existe um debate sobre a identidade de Dário, o medo, mencionado na Bíblia. Teoria 1. Alguns acreditam que Dário pode ter sido Ciro, o Grande, só que sob outro nome. Teoria 2. Outros acreditam que Dário foi um governador chamado Gubaru, que comandou a Babilônia depois da conquista persa. Teoria 3. Dário pode ter sido um rei local nomeado pelos persas para governar a Babilônia. As fontes históricas sobre Dário são bem limitadas, mas os registros persas confirmam que havia governantes medo-persas naquela época. Se você assistiu até aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto para fortalecer e compartilhar esse vídeo com mais gente. Assim você nos ajuda a espalhar a palavra de Deus para ainda mais pessoas. Um forte abraço do canal Mistérios da Bíblia e até o próximo vídeo. Shalom!